Você lançava de oficina. Mas em que lugar? A ideia é boa, a ideia é boa, mas a ideia é errada, reformar é uma coisa. Eu sou um leitor recente de Euclides, essa aqui é a verdade. Agora eu sou apaixonado. Eu sou um prisioneiro de Euclides. Porque todo apaixonado é um prisioneiro. O amor é uma prisão que liberta. Por mais paradoxal que isso possa parecer. Camões, que sabia tudo sobre o amor, tudo. Ele disse isso uma vez, né? É um estar-se preso por vontade. Então, e a minha relação de prisão com este autor maravilhoso, que é o Euclides, começou curiosamente com Thomas Mann. Engraçado dizer isso, né? Eu li aquele livro que é a Montanha Mágica. É difícil dizer o que é aquilo, né? Mas quem já leu a Montanha Mágica, quem não leu, por favor, não passem pela existência, que já é tão curta, né? Enfim, não passem pela existência sem ler aquilo. É um livro que nós terminamos em lágrimas. Né? Em lágrimas. O final do autor, do Hans Castorp, é simplesmente desconcertante. Né? Para aquelas pessoas que acreditam no homem, como é o caso, creio, de todos nós que estamos aqui, já que Euclides nos une, nos relaciona, e não é possível ser euclidiano sem acreditar no homem, né? Sem ter esse sentido humano das coisas, essa referência do homem como algo fundamental, né? Como a medida de todas as coisas, como dizia o Protágoras, né? Não é possível terminar de ler a Montanha Mágica e ler qualquer outra coisa. Depois que a gente sai daquele livro, é muito difícil ler qualquer outra coisa. Então eu passei por uma crise durante um bom tempo, eu não conseguia ler nada. Foi então que eu principiei a minha leitura pelo Euclides. E aí, agora eu estou em outra crise. Não consigo ler nada que não seja o Euclides. Né? Então eu sou, por conta disso, muito mais um prisioneiro desse majestoso escritor do que propriamente um especialista. E falar de Euclides para euclidianos é uma tarefa muito difícil, né? De modo que eu não pretendo aqui cansá-los de modo muito prolongado. Né? Minha intervenção nesta noite será muito pequena. Eu pretendo reduzir essa minha intervenção a um aspecto da leitura do Euclides que particularmente me chama a atenção, né? Que é essa estética das ruínas, né? Como o professor da Unicamp, o Kurt Hartmann, chama a atenção. É o aspecto trágico do pensamento do Euclides. Por que ler Euclides hoje? Porque nós, pós-modernos, no meio dessa vida tão veloz, por que hoje é tão importante, eu diria mais importante, eu diria imprescindível, ler Euclides da Cunha? Um pensador tão difícil, um pensador tão complexo. Por que a leitura de Euclides da Cunha é tão fundamental e tão indispensável para todos nós? Porque Euclides foi um pensador. Como todo pensador, o texto de Euclides nos convida ao pensamento. O texto de Euclides nos convida a um pensamento que se quer ação, que se quer resistência e se quer intervenção no mundo. No sentido de eticizar, de humanizar um mundo cada vez mais brutal e insensível que é o nosso. Vejam o que Euclides nos diz em Os Sertões. Interrompamos, porém, este respigar em ruínas. A palavra ruínas, a palavra ruína é uma palavra que volta sempre no texto de Euclides, né? A história é como construção de ruínas, né? A Amazônia é como uma miniatura trágica do caos, né?
Mais uma vez, no decorrer dos sucessos que nos propusemos narrar, forramos-nos a demorada análise de acontecimentos que fogem à escala superior da história. As linhas anteriores têm um objetivo único: fixar, de relance, símiles que se emparelham na mesma selvatiqueza. A Rua do Ouvidor, a nossa Rua do Ouvidor, valia por um desvio das caatingas. A correria do sertão entrava arrebatadamente pela civilização adentro. E a Guerra de Canudos era, por bem dizer, sintomática apenas. O mal era maior. Não se confinara no recanto da Bahia, arrastrar-se, rompia nas capitais do litoral. O homem do sertão, encourado e bruto, tinha parceiros, porventura, mais perigosos. Valerá a pena defini-los. A força portentosa da hereditariedade aqui, como em toda parte, em todos os tempos, arrasta para os meios mais adiantados, enluvados e encobertos de tênue verniz de cultura, trogloditas completos. É por isso que nós precisamos ler Euclides. Ele escreve isso em 1902, 34 anos antes de Freud escrever O Mau Estado da Civilização. Civilização não sepulta a barbárie. É por isso que nós precisamos pensar, para ver onde a barbárie está, para, vendo a barbárie, resistir a ela, de tal modo que ela não tome conta de nós. E a barbárie civilizada está aí. Mas é preciso saber olhar. E é por isso que é importante pensar. 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. Hoje, quando os nossos relógios baterem meia-noite, 16 mil crianças terão morrido de fome. No mundo que tem tecnologia e recursos financeiros suficientes para varrer esta vergonha. Morrem pessoas de fome ainda no mundo, porque nós não queremos mudar este quadro. E se quiséssemos, já teríamos resolvido esse problema, este drama. Isto é barbárie. Barbárie civilizada. Foi isto que Euclides quis contar neste livro. O fato de sermos civilizados não significa eliminarmos a barbárie. A barbárie está aí, pronta para irromper na história humana a qualquer momento, desde que baixemos a nossa guarda. E o texto de Euclides nos convida a essa resistência. O texto de Euclides nos convida à cumplicidade possível. Nós não podemos ser cúmplices disso. Nós não podemos fechar os olhos, cruzar os braços, permanecendo, como diz o Raul Seixas, sentado no trono do nosso apartamento, com a boca escancarada e cheia de dentes, esperando a morte chegar, enquanto a violência, a barbárie, desfila pelas ruas, diante dos nossos olhos. É nesse sentido que eu entendo a atualidade, a importância desse autor abissal, sobre o qual já se disse tanta coisa ainda falta dizer.